Uma mulher de 90 anos, uma idosa, acabou sendo agredida pela filha. Você tem as informações, pois não, Bonholi? Exatamente. A Polícia Militar foi acionada ali para o endereço da Doutor Teixeira, no centro de Ibitinga, por conta de uma agressão contra uma idosa de 90 anos. A vizinha da frente viu aquela situação e chamou a Polícia Militar. A Polícia Militar chegou no local e acabou constatando que a idosa tinha ferimentos no seu corpo e também tinha sofrido ali ameaças, xingamentos, e essa filha ingrata, teria pego uma fralda geriátrica usada e esfregado na cara e na cabeça da mãe. Essa vizinha teria presenciado essa situação, acionou a Polícia Militar e disse aonde estava a mulher, porque a mulher, assim que soube que a polícia foi acionada, fugiu e acabou se escondendo dentro de um bar. A Polícia Militar foi até esse local, fez a detenção da mulher, que inclusive foi agressiva com os policiais. Ela desacatou os policiais de forma verbal diversas vezes. Ela foi levada junto com a mãe para o atendimento médico a princípio e depois para a delegacia da cidade, onde acabou presa por violência doméstica. Mas veja só a situação dessa mãe com 90 anos, tendo que passar, né, por esse desaforo da filha, vamos dizer assim. Desaforo não, safadeza mesmo. É uma pessoa que não merece respeito, que faz isso com a mãe de 90 anos. Como é que pode? E a gente se revolta muitas vezes aqui e tem gente que acha que você exagera. Eu fico imaginando o que essa mulher pode fazer com o desconhecido, se tiver a oportunidade de agredir esse desconhecido, se ela tiver numa situação superior de força. Porque faz isso com a mãe porque é covarde, faz isso com a mãe de 90 anos porque é covarde. Sabe que uma idosa acamada, porque esfregar uma fralda usada, olha a humilhação, esfregar uma fralda usada no rosto, na cabeça da mãe. Fica imaginando a família, Maria, dessa mulher, se tiver irmão, se tiver primos, tios, que vão partir em defesa dessa idosa, a revolta que isso nos gera. E a covarde que corre para se esconder dentro de um bar. Imagine a covardia de uma mulher como essa, o que ela já não pode ter feito com a mãe. Exatamente, Chico. Olha, a situação é lamentável. Eu fico pensando aqui, né? Essa mãe que gerou essa criança, que cuidou todos esses anos, vendo, né, essa criança se desenvolver, amadurecer, ter as suas conquistas, ter as suas derrotas, porque é isso, né? Esse é o papel de mãe. E, de repente, na altura dos seus 90 anos, é assim que essa filha retribui a essa mãe, com agressão, né? Pegando uma fralda, então, esfregando nessa mãe, é uma situação absurda, lamentável. Então, a situação dessa filha deveria realmente se envergonhar de tudo que ela fez e em função disso até mesmo, né? Ela fugiu dos policiais, fugiu para não ser presa e olha, sinceramente, viu? Não dá para acreditar que algo como esse tenha acontecido. Sinceramente, viu, Bonholi? Olha, é deplorável essa situação. Padre Rodolfo, quem sabe a gente chega a um ponto que a ciência vai conseguir identificar que fruto vai surgir, né? Para que a gente possa, de repente, até mudar a opinião referente ao aborto. Porque num caso como esse, se a ciência identificasse que uma pessoa como essa chegaria a esse ponto, talvez eu mudasse a minha opinião. Falar, não, esse fruto não pode vingar. Porque para tratar a mãe desse jeito, imagine qualquer outro da sociedade. Então a sociedade também é atacada quando uma pessoa trata uma idosa, que com certeza é acamada, não tem como se defender. Não é só essa idosa que está sendo atacada, é a sociedade sendo atacada por uma pessoa como essa. Não sou favorável ao aborto. Agora, talvez, se a ciência identificar e falar, esse fruto aqui não vai ser bom fruto, não. Talvez eu fale, então é melhor não vingar. Quem sabe a gente chegue a esse ponto. E a quantidade do maus tratos com os idosos, né? É muito triste, é lamentável. Vira e mexe a gente escuta um caso aqui e ali de pessoas que sofrem maus tratos por parentes, por cuidadores, até em instituições, clínicas que acolhem pessoas idosas, não é? Que infelizmente um funcionário ou outro acaba agredindo um idoso pela falta de paciência, uma série de situações que não justifica a agressão. Nada justifica uma agressão. E a gente vai se lembrar daquele caso que nós trouxemos aqui na mesa, daquele policial militar que recebeu uma ocorrência, foi até o local e percebeu que aquela senhora tinha sido agredida pelo seu filho. E ele depois foi para o bar beber com os amigos e depois o policial foi lá,
não é? E deu um corretivo nele dentro do bar. Lembra daquele caso e um policial polêmico? muito educado, inclusive. Ele chega, cumprimenta todas as pessoas, vai direto ao agressor, dá um tapão no pé da orelha dele que ele cai porque ele estava agredindo a mãe acamada. A mãe acamada, Depois exato. ele sai, dá a mão pro dono do bar, cumprimenta. Nem sei se a gente consegue recuperar esse vídeo, já tem um tempo, Marcão, mas se você recuperar, a gente coloca no ar. Porque eu achei o policial muito educado. Apesar do tapa, Fernando, você não estava aqui, né, Fernando? A Fernanda não estava. Mas pense numa pessoa educada. Quase virou o cidadão do avesso. Pois é, mas foi muito educado com todas as pessoas ali que não tinham problema nenhum com E a atitude do policial história. foi uma atitude exatamente de frustração. Sim. Não é ali um sentimento humano mesmo dentro do coração daquele policial que tomou aquela atitude. Que não deveria ter tomado segundo o protocolo da Polícia Militar, mas que acabou tendo aquela atitude por conta desse sentimento que vem mesmo. Eu lembro desde criança, todos nós aqui, na época de colégio, uma forma de nos agredir naquela época era falar da nossa mãe, né? Então as brincadeiras ou as briguinhas dentro das escolas, eu lembro que quando eu era criança, vira e mexe, saía uma briga aqui ou ali por conta dessa situação de mãe, aí dizia, ó, a mãe é sagrada, ninguém fala da mãe de ninguém, tá tudo certo, senão vai virar porrada dentro da escola, enfim. Então a gente percebe uma atitude desumana, infelizmente, essa mulher precisa sim ser responsabilizada, e eu queria perguntar para ela, né, se quando a mãe teve o parto e trouxe ela para esse mundo, deu a vida para ela, não é, se a mãe naquela ocasião fez o que ela fez com ela agora, não é, se ela retribuiu dessa forma, se quando ela chorava, se a mãe esfregava a fralda de merda, desculpa a expressão, na cara dela, ou para ela fazer essa atitude agora com a mãe dela. Pois não. Olha, Fernanda. padre, trabalhar no direito, eu não sei se é pior, direito ou medicina, para você lidar com algumas situações. E eu costumo brincar que todo mundo, ao nascer, ao invés de ter um anjo da guarda, um mentor, enfim, devia ter um terapeuta. Eu peço que cada um de nós devemos ter um terapeuta. A gente pensar na família como uma estrutura, que é o que a gente quer, que é a família que eu tenho e que eu acredito que todo mundo aqui na mesa tenha, que é a família sagrada, é a convivência, deveria ser o ideal para todos. Mas, infelizmente, padre, tem pai, tem mãe que esfrega uma fralda com merda na cara de criança. A gente sabe de inúmeras famílias que são desestruturadas e que vivem com essas violências. Então, assim, a justificativa, às vezes, Chico, não é justificativa, como você bem coloca. Dá para entender, mas não aceitar. Então, são dois parâmetros. Primeiro, que a gente tem que saber que não existe família perfeita. Outra coisa no direito que a gente aprende é, nossa, ninguém visita aquele idoso no asilo, ninguém vai ver, mas ninguém pergunta o que ele fez antes, quando ele era saudável. Então, assim, essa é uma relação. A outra é que eu sou extremamente contra qualquer tipo de violência. Por mais que alguém tenha feito para mim, para você, Maria, para o padre, para o Chico, para o Ed, a gente responder com uma violência é uma coisa que para mim é insano. Né? Por isso que eu falo que todos nós devemos ter um terapeuta. Então, essa mulher tem que ser responsabilizada, é uma idosa de 90 anos, ela poderia ter saído de casa, ela poderia ter constituído a vida dela, não conversar mais com a mãe, fingir que não tem mãe, ela mata a mãe e o pai em vida, que é o que a gente fala, mas não cometer esse tipo de delito, que para mim é um delito. E assim, e não é à toa que a gente tem tantos parricidas, matricidas, a gente sabe que tem esses problemas. Isso a própria criminologia estuda, o comportamento social, a psicologia social, a própria psicologia. Mas a gente sabe que isso não é o comum, isso é a exceção. Mas, de novo, nada justifica o que essa mulher fez.